Boa noite a todos. Muito satisfeito de estar com vocês aqui nesse webinar do Hub da Gestão. E hoje nós estamos fazendo o 38º webinar ao longo da nossa história, em que a gente procura sempre trazer informações que sejam relevantes para sócios de empresas, gestores de empresas, principalmente no foco de médias e pequenas empresas. O tema de hoje vai estar falando de médias empresas em que a ligação dessas empresas com aquilo que diz respeito à governança corporativa e que diz respeito à linha de sucessão dentro do comando de uma empresa. Já que nas médias empresas, uma grande maioria, alguma coisa em torno de 90%, 95% das médias empresas ou pequenas empresas são empresas familiares. E aí é importante a gente saber o que é importante saber para que a gente possa pensar na empresa como um negócio sustentável, como um negócio de perenidade, em que não é um negócio que, terminada uma geração, o negócio morre, mas muito pelo contrário, que a gente trabalhe uma figura de governança, de informações necessárias para que essa perenidade atravesse gerações. Então, com esse objetivo, é que o Hub da Gestão ele preparou o webinar de hoje, que tem como tema a governança em médias empresas e o relacionamento entre sócios, tá? Que a gente vai estar explorando a importância esse relacionamento ser o mais saudável possível. Então, antes de a gente começar efetivamente o nosso webinar, eu vou pedir para o Thomas passar algumas informações que são importantes para que a gente tenha um bom webinar na sequência. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente. Sejam muito bem-vindos no webinar. Eu gostaria de passar algumas instruções com relação à plataforma do Zoom Webinar, né? Se vocês, durante o webinar, vocês tiverem um insight, alguma dúvida, ou gostarem de fazer algum comentário para os nossos palestrantes, por favor, utilize essa ferramenta Q&A, aqui está escrito QIA, né? Que seriam as perguntas e respostas. Através dessa ferramenta, é possível enviar essas perguntas, esses comentários diretamente aos nossos palestrantes. Às vezes o pessoal, eles colocam aqui no bate-papo, só que o bate-papo, dependendo do tema, fica meio que perdido e os nossos palestrantes não conseguem ver, né? Então, por favor, utilize essa ferramenta Q&A, né? Essas perguntas e respostas. E também aproveitando que ao final deste webinar teremos uma pesquisa de satisfação para que a gente possa sempre fazer, assim, analisar como foi o webinar e sempre para a gente verificar para os próximos o que a gente precisa melhorar, o que está indo muito bem. Então, a opinião dos senhores é muito importante para a gente sempre estar aprimorando os nossos próximos webinars. Maravilha, obrigado, Thomas. E eu sempre peço para projetar esse slide, porque tem essas três figuras que têm uma importância muito grande dentro daquilo que a gente faz, que o nosso propósito seria impossível se a gente não tivesse a colaboração, a participação dessas três empresas nos apoiando. E essas empresas, a primeira delas, a Britec, ela é uma fintech que hoje já atua, é uma fintech nacional que já atua tem escritórios em alguma coisa em torno de 22 países e tem uma relevância muito grande dentro do terreno de atuação que ela exerce. A segunda empresa, a Eleveros, é uma empresa voltada à climatização, está entre as top 5 do Brasil nesse terreno de climatização e 3 anos para cá entrou também no negócio de energia solar. Então, agradeço também a Leveros por essa participação e pelo apoio que nos dá. E a terceira é a ACT, que é a Advisor Consult Team, que tem o apoio da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos ajuda na divulgação dos nossos eventos. Então, a todos o nosso agradecimento e esperamos poder dar mais um webinar de qualidade e de conteúdo para todos os gestores e sócios de médias e pequenas empresas. Bom, na sequência, eu gostaria de apresentar a vocês o Durval Jacinto. Ele é um dos palestrantes de hoje e ele é uma pessoa assim que eu tenho um respeito muito grande pelo nível de conhecimento que ele carrega.
não só no terreno da governança, mas também no terreno das empresas, nas relações familiares, empresas familiares, e tem uma história profissional magnífica, só que eu não vou contar essa história, porque senão ele vai ficar sem assunto. Tá? Então, por favor, muito, muito obrigado pela tua participação e fica à vontade para falar o que você acha que você deve falar agora. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Pedro. É sempre um prazer estar aqui no Hub da Gestão para que a gente discuta temas tão relevantes como o de hoje. E, de fato, é fundamental a governança e a governança sobre todos os seus aspectos, o que a gente quer discutir aqui com vocês hoje, principalmente no ponto de relacionamento entre sócios, que é um pilar fundamental dessa boa governança. E, então, espero colaborar, juntamente com o Pedro, que a gente possa ter um bom webinar. Obrigado, Durval. E assim, da minha parte, eu sempre procuro trazer um pouco da minha experiência profissional, quer dizer, falar pouco, porque são 50 anos de experiência profissional, agora acabei de entregar a meia idade, né? Mas, enfim, eu tive assim, a felicidade de participar de grandes negócios e em momentos específicos, de uma forma muito diversificada. Então, é muito bom poder trazer um pouco dessa minha experiência para vocês, para que a gente possa conversar de uma forma prática e de uma forma que traga conteúdo à gestão das empresas que vocês pertencem. Então, num primeiro momento, agora eu vou tá chamando duas pesquisas, só para a gente ter, aliás, uma primeira pesquisa, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do nível de conhecimento que vocês carregam dentro do tema, o quanto você conhece de governança. Então, Thomas, se você puder projetar a primeira pesquisa, te agradeço. Vocês têm aí 30 segundos para se situar em relação às opções que cabem dentro dessa pergunta, e daí a gente vai dar uma sequência a esse assunto. Muito bem, já temos os resultados aqui, em que, dentro de uma pontuação, 44% dos participantes do nosso webinar dizem que gostam de ler sobre o assunto, 33 que são conhecedores desse assunto e 22 que conhecem pouco. Então, eu vou começar de uma forma assim, de fazer uma referência aos 33%, que eu quero, antes de mais nada, dar os parabéns para essas pessoas, tá? Porque a governança é fundamental. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê, tá? 33% são conhecedores do assunto, que também é muito bom, também dou os parabéns a essas pessoas e dou um incentivo para que elas continuem lendo e conhecendo cada vez mais desse assunto. E para quem conhece pouco, espero que eles tenham se ligado à importância do assunto, tenham se interessado por esse assunto aí e se sintam motivados a continuar dentro dessa leitura. Então, dentro desse contexto, eu vou fazer uma primeira pergunta, aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Durval, tá? O que representa a governança nas médias empresas? Quer dizer, o que significa isso daí para as médias empresas? Bom, na medida que as empresas crescem, os seus processos também se tornam um pouco mais complexos, né? Isso requer a implementação de um sistema de gestão que seja um pouco mais organizado, que chamamos de governança corporativa. E muitas vezes a palavra corporativa remete à palavra em inglês corporation, ou seja, das grandes empresas. Mas toda empresa organizada aqui no Brasil é uma corporação. Então é muito importante para a empresa que queira se perenizar que ela tenha esse sistema de gestão muito organizado para atender a todas as suas partes interessadas, que chamamos de stakeholders, né? E eu gostaria de
colocar a visão do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eu participo ativamente, é uma instituição fundada há 27 anos, no qual nasceu com a ideia de levar a governança para as empresas. Então, nós temos um clipe aqui de 1 minuto que fala sobre essa governança sob o ponto de vista do IBGC. Por favor, Thomas. Governança corporativa é um governança corporativa é um sistema formado por princípios. Bom, obrigado, Thomas. Então, como vocês viram nessa definição, essa engrenagem é muito importante. Mesmo assim, muitas empresas não dão, principalmente nas pequenas e médias, uma atenção tão grande à governança e aos seus princípios. Eu vou pedir ao Thomas para colocar o slide número 1, porque é importantíssimo entender o que essa governança traz de benefícios, respondendo à sua pergunta, no nosso foco aqui de médias e pequenas empresas, né? Então, o primeiro elemento aqui é a transparência, ou seja, a governança torna a empresa mais transparente, a gestão mais transparente e também mais profissional, do ponto de vista de tenha muito claro dentro da gestão qual é a responsabilidade de cada uma das partes. Também ajuda na redução de custos e riscos, porque quando você olha a governança, ela vai ajudar na identificação de quais são os problemas, que podem ser financeiros, podem ser risco de toda a natureza, risco cibernético, risco de reputação, né? E uma vez que você tem isso, você tem acesso mais fácil a crédito, a financiamento. As empresas que têm uma boa governança conseguem isso facilmente. Eu participo, eu sou investidor em startup, e a primeira pergunta que eu faço nos pitches, startup, é qual é a governança? Como é que você me apresenta os seus resultados para me convencer a ser um investidor? Então, é importantíssimo que a empresa tenha esse acesso ao crédito do ponto de vista de uma boa governança. E outra é a valorização da empresa. As empresas que têm mais governança são mais valorizadas no mercado e facilitam fusões, aquisições e parcerias, né? Então, essas práticas elas são essenciais para que a empresa média e pequena possa crescer de forma sustentável, né, e competitiva dentro do mercado, né? E aí eu peço ao Thomas que a gente observe a segunda pesquisa sobre essa questão da governança. Por favor, Thomas, a pesquisa 2. A sua Então, empresa tem novamente, 30 governança, segundos né? aí para a gente responder essa questão. Sua empresa tem governança? Bom, muito interessante, muito bom a resposta, né, da nossa audiência, onde 44% das empresas já têm algumas áreas que praticam governança e outros 44% fazem a gestão da governança de uma forma mais estruturada. Isso significa que há uma maturidade do ponto de vista de governança nessas organizações. E aqueles 11% que já conversam sobre o assunto, mas não estruturam, têm a oportunidade de buscar essa estruturação de governança. Então, estamos aí no bom caminho, né? E com respeito a isso, eu te pergunto, Pedro, quais são os desafios e dificuldades da governança nas médias empresas? Muito bem. Bom, para responder, e antes de responder essa questão, eu gostaria de fazer uma analogia entre a construção de uma casa e a construção de uma empresa.
Quando a gente constrói uma casa, a gente precisa montar, antes de mais nada, o alicerce e ter um planejamento do que a gente vai fazer ao longo dessa construção. Quando a gente fala em empresas, o objetivo tem que ser o mesmo também. Primeiro, você precisa ter uma base de sustentação a tudo aquilo que você vai praticar na gestão dessa empresa. E essa base se chama governança, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E depois disso daí, você tem que ver que pontos que são relevantes e são importantes para a tua estrutura de negócio, para subir as paredes desse negócio, dar consistência e dar um controle sobre aquilo que acontece no dia a dia dessa operação, tá? E é óbvio que nada nesse mundo é fácil quando a gente tem que construir um negócio, e principalmente quando esse negócio vai crescendo e o mercado vai se transformando. Então, tudo isso daí, ele traz duas figuras que são assim, extremamente importantes, que eu vou tentar explorar da melhor forma possível para vocês. A primeira figura é em relação aos desafios, tá? Quando a gente fala em desafios, um dos desafios que uma empresa média normalmente tem, a falta de uma estrutura de governança, tá? Ela tende a ter uma centralização muito grande de atividades dentro de poucas pessoas, e essas poucas pessoas, elas não têm assim, o repasse das atividades pertinentes àquilo que elas estão centralizando. Então, esse é um primeiro ponto. Com isso daí, tem uma consequência também, que é a falta de uma profissionalização na gestão. Então, dentro dessa transição familiar, de uma operação centralizadora para uma situação de gestão profissional, tem que existir uma série de atividades que tem que ser exercidas, tem que ser praticadas a nível de controles, a nível de papéis, a nível de responsabilidades, para que a coisa funcione de uma forma adequada. Mas é um desafio isso daí. E dentro da governança tem dois fatores que são básicos e essenciais, fazem parte dos pilares de sustentação da governança, que diz respeito à transparência e prestação de contas. A empresa tem que saber como que ela funciona, ela tem que ser gerida com essa transparência e com uma prestação de contas daquilo que efetivamente está sendo feito ao longo da gestão. Aí a gente começa a entrar nos cenários normais de uma empresa em relação àquilo que ela faz, em relação àquilo que ela fornece para o mercado. E tem as situações de controle. E dentro dessa situação começa a existir a figura da gestão do risco. E se não houver uma forma de identificação desses riscos, de avaliação, a mitigação desses riscos, quem sofre as consequências é a própria empresa. Consequências que podem ser financeiras, podem ser operacionais, e assim por diante. E aí, tem um outro ponto que é extremamente importante. Uma empresa, ela tem que saber para onde que ela quer ir e como que ela quer chegar nisso daí. E por trás disso, tem que existir um planejamento estratégico. Se não houver esse planejamento estratégico, cada um começa a decidir ou fazer aquilo que acha que deve ser feito. E isso está totalmente errado. Outro ponto que cada vez mais é citado e existe assim, uma consciência da necessidade de se praticar a cultura organizacional, tá? Então, manter e fortalecer essa cultura organizacional é crucial ao longo do crescimento de uma empresa. Aí vem os efeitos de todo esse crescimento com uma visão daquilo que está acontecendo em termos de legislação e de regulamentação de determinadas ações que são exigidas do negócio. E nessa figura de compliance e regulamentação, é muito importante que as pessoas estejam preparadas para isso daí. E dentro desse cenário todo, cada vez mais, existe a figura das fraudes. E essas fraudes, dependendo da estrutura de negócio, elas podem ser mais intensas ou menos intensas, mas elas existem.
Então, tem que ser enxergado isso daí para que o negócio não seja prejudicado, porque uma fraude não necessariamente ela só tem efeitos financeiros, elas podem ter efeitos de imagem do negócio e o mercado começa a enxergar de uma forma negativa a gestão daquela empresa ou o produto que aquela empresa produz. Um outro ponto, que dentro de uma figura de crescimento de médias empresas, a figura da necessidade de investimentos para a sustentação do caixa ou desculpa, da necessidade de manutenção de caixa através de financiamentos ou ainda na necessidade de investimentos é vital. Por quê? Porque se você não tem dinheiro, você não pode fazer aquilo que é necessário fazer e você não vai conseguir os recursos necessários para se projetar de uma forma mais intensa junto ao mercado. Mas para ter esse componente, essa possibilidade de se vender bem junto aos financiadores, a governança cada vez mais ela é imprescindível. Como o Durval diz que ele faz investimentos em startups, e a primeira pergunta que ele faz, como que vocês estão em governança? Então, é bem isso daí. Imagino numa situação de empresas maiores, isso daí cada vez mais está sendo exigido como uma situação de importância. E dentro desse cenário de governança, muitas vezes se esquece que um sócio ele pode deixar de existir de um momento para outro, ou tem a impossibilidade de dar continuidade da sua atuação. E aí, como que a empresa ela está organizada para cuidar disso daí dentro de uma figura de um planejamento sucessório? E muitas vezes as pessoas elas associam isso com a morte de alguém, mas não necessariamente é só isso daí, também mas também é aquela situação em que uma pessoa importante dentro da empresa, por alguma razão, pede demissão ou ele sofre, tem alguma doença, alguma coisa assim, e quem que vai cuidar daquilo que ele cuidava naquele momento também entra dentro de uma linha de planejamento sucessório. Então, eu diria que esses são os principais desafios que são encontrados dentro da estrutura de uma empresa. Mas existem também as dificuldades, que são complementares a esses desafios, em que eu vou citar talvez os mais importantes. Tá? O primeiro deles é a resiliência em relação a mudanças. Ou seja, quando a gente tem a introdução de novas práticas dentro de governança dentro de uma empresa, a gente está mexendo com o status quo daquilo que acontece culturalmente dentro dessa empresa. E aí podem existir resistências, pode existir má interpretação do que está acontecendo. Então, essa é uma dificuldade que normalmente se encontra dentro desse processo. Aí, para você fazer a gestão de uma série de situações, tá? Essas empresas normalmente não têm os mesmos recursos financeiros nem humanos que as grandes corporações têm. Isso pode dificultar na implementação dos sistemas de governança mais robustos. Aí tem a falta de conhecimento especializado, que é uma decorrência da situação que eu acabei de citar para vocês. Tá? Isso daí tem que trazer pessoas que tenham essa capacidade de trazer conhecimentos especializados para que a coisa funcione da melhor forma possível. Tá? E todo crescimento ele exige uma gestão de processos cada vez mais apurado, cada vez mais refinado. E dentro desse processo de gerir processos, você tem a complexidade daquilo que vai acontecendo dentro da empresa. A empresa ela deixa de ser uma empresa pequenininha, com processos simples, e começa a ter processos cada vez mais complexos. Então, essa é uma outra dificuldade. Mas, assim, só para não pensar que as dificuldades se situam nisso daí, por quê? Porque, na realidade, a gente falou de um complexo de situações, de um conjunto de situações que trazem os desafios e
as dificuldades dentro de trazer a figura da gestão, da governança para dentro da empresa. Só que a gestão da governança, ela é feita em etapas, e é isso que eu gostaria que o Durval explorasse, porque é muito importante ter essa visibilidade. A gente não constrói a governança de uma hora para outra. São etapas de construção, que nem o alicerce de uma casa. Você não constrói todas as paredes ao mesmo tempo, com telhado ao mesmo tempo, e tudo que está associado a uma construção ao mesmo tempo. Você precisa planejar como que você vai fazer isso daí e as etapas associadas. Durval, eu já estou começando a ficar meio sem fôlego, agora é a tua vez, tá? É muito importante isso que você menciona, Pedro. Inclusive, se vocês buscarem qual é o ícone de governança, muitas vezes vão encontrar aqueles pilares, as colunas grego-romanas, né? Porque justamente remete a essa ideia de uma construção sólida, robusta, né? Agora, os desafios de governança numa média empresa depende da etapa que a empresa está passando. Em cada etapa tem um desafio diferente. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, no slide 4, por favor, Thomas, alguns desses desafios, né? Na parte de inicialização, ou seja, a empresa começou, está começando a se tornar um pouco mais profissional, um deles é a centralização da decisão. Muitas vezes a decisão está naquele fundador, naquele dono da empresa, no proprietário. É preciso trabalhar essa descentralização, é preciso dar mais autonomia, né? E muitas vezes isso vem casado com uma questão de estrutura. Então, muitas vezes a falta de estrutura da empresa que dificulta o processo. Então, é preciso trabalhar na descentralização e na estrutura da empresa que vai facilitar os processos de gestão. Depois, quando a empresa já está num segundo momento, já tem alguma estrutura de governança, o desafio muitas vezes está na definição clara de papéis e responsabilidades. Eu já trabalhei numa empresa que, quando começou aqui no Brasil há muitos anos, a gente fazia um pouco de tudo. Eu tinha uma responsabilidade principal, mas você trabalhava em várias áreas. Então, é importante, ao longo do tempo, ir definindo quais são esses papéis de cada um para não ter conflitos, para não ter desvios e foco, né? E uma outra etapa que surge aí é a necessidade de começar a pensar num conselho, que pode ser um conselho consultivo, depois evolui para um conselho de administração, né? Um outro desafio muito importante que toda organização passa é da cultura organizacional. Então, é muito importante alinhar a cultura. Às vezes a gente pensa que é muito fácil mudar a cultura, mas cultura é algo muito intrínseco dentro da empresa. Então, é importante que todos se alinhem com a cultura da empresa, e muitas vezes essa cultura vem do fundador, do criador, do idealizador da empresa. Então, esse também é um desafio para você também reter os talentos. As empresas cuja cultura é bem conhecida e os recursos estão engajados, ela consegue manter uma retenção, né? Depois a empresa passa por um processo importante que é a gestão financeira e de risco. Então, nessa etapa, quando a empresa pode estar numa situação já de contenção de custos ou de crise, é muito importante trabalhar o caixa. Recentemente eu escutei uma palestra do Valdemar Verde, que é o filho do dono e presidente do conselho do Grupo Verde, que é uma empresa aqui do interior de São Paulo que faz consórcios de caminhões, e perguntaram para ele o que é governança para você. Ele falou: a governança para mim sempre foi o controle do caixa. Foi isso que nos fez sobreviver a todas as crises que o Brasil passou. Então, é muito importante também ter essa gestão. Isso vai facilitar também o gerenciamento de riscos, né, que estão embutidos, por exemplo, prevenção de fraude, corrupção interna, que ainda é um desafio no Brasil, né? E um outro desafio importante numa média empresa é como administrar o crescimento, ou seja, você ter um crescimento sustentável. Para isso, volta ao que o Pedro reforçou da importância de um planejamento estratégico, ou seja, de você pensar no futuro. Muitas vezes a gente está tão preocupado com o dia a dia, com o operacional, com as vendas, que esquece de fazer esse planejamento. É preciso ter um tempo para olhar o futuro, olhar o mercado e trabalhar inovação. Todas as empresas passam e precisam de inovação. Inovação é algo fundamental para a perenidade da organização. Então, é preciso trabalhar isso de uma forma sustentável. Então, em cada etapa, requer essa abordagem e os líderes têm que garantir, né, essa evolução de uma maneira eficaz. As empresas que perduram ao longo do tempo são aquelas que trabalharam em todas essas etapas de uma maneira positiva e com bons resultados. Agora, Durval, a gente já percebeu que esse mundo ele é um mundo que ele precisa ser entendido de uma forma clara para que a gente possa atuar
mesmo com alguma deficiência de recursos, tanto pessoais quanto financeiros, mas a gente precisa procurar os caminhos que tragam os benefícios para a gestão do nosso negócio. E aí eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, já que você é especialista nisso daí, o quanto que a inteligência artificial pode ajudar a governança a se tornar um instrumento a ser conquistado com uma facilidade maior e talvez com menos recursos pessoais ou financeiros do que seria o normal até alguns anos atrás. Bom, esse é um bom ponto, Pedro, e é muito importante que a gente olhe a inteligência artificial não apenas com a generativa, que hoje nos entrega muitas coisas, mas é importante olhar, por exemplo, a automação de processo. Muitas empresas já trabalham com inteligência artificial na automação dos seus processos, evitando tarefas repetitivas, administrativas e liberando gestores para se concentrar em decisões mais estratégicas. E um outro ponto fundamental que a inteligência artificial ajuda é você organizar os dados, é fazer uma análise de dados. Eu digo que 80% do sucesso da inteligência artificial está na qualidade dos dados. Tudo é baseado em dados. Recentemente eu escutei uma experiência na China, que todas as empresas tomam decisões baseadas em informação e dados. Então é importante trabalhar isso. E também a inteligência artificial ajuda em outros fatores, como, por exemplo, a prevenção de fraude. Os algoritmos da IA eles estão mais fáceis para identificar fraude, por exemplo, desvio de uma contabilidade, fraude cibernética. Então, é muito importante que a empresa trabalhe, use os recursos disponíveis para evitar fraudes. E uma vez que você tem tudo isso, você tem informação, você consegue tomar decisão mais facilmente. Então, hoje, os conselhos de administração, os conselhos consultivos tomam decisão baseado no que a inteligência artificial entrega de dados. Ela tem uma capacidade gigantesca de análise de informação e de dar respostas para pontos que muitas vezes o ser humano não consegue identificar. Então, a tomada de decisão é muito fortalecida com as ferramentas de inteligência artificial. Também na parte de compliance e regulação, você hoje tem ferramentas que ajudam, por exemplo, no processo de identificação, canal de denúncia, de atualização. O Brasil é muito complexo em termos de legislação tributária, então a inteligência artificial ajuda as empresas a serem mais eficientes nesses processos. E gestão de riscos, que a gente já falou, existem riscos de toda ordem, então a inteligência artificial é um fator que tem ajudado muitas empresas a prevenir, por mais que alguns digam que a inteligência artificial traz riscos também, por exemplo, de deepfakes, risco de informação enganosa, mas, por outro lado, a própria inteligência artificial ajuda a combater os efeitos desses riscos, né? E um ponto muito importante, e ele está aqui por último, mas é que muitas empresas às vezes começam com isso, que é a comunicação. A comunicação muitas vezes é voltado para o cliente, para o público externo. Então, eu sempre recomendo, quando falo de inteligência artificial, deixe a parte de chatbots, de comunicação com o seu cliente, por último. Trabalhe nos demais pontos, porque assim você vai ter dados, você vai ter todo o arcabouço, inclusive de formação e treinamento das suas equipes, para poder entregar ferramentas ao cliente. Mas ela é uma das que as empresas hoje estão mais usando, são os recursos que a inteligência artificial permite para você manter uma comunicação mais ativa com seus clientes, né? E hoje as ferramentas estão acessíveis para qualquer empresa, existem ferramentas excelentes, algumas não são tão boas, então é preciso um bom trabalho aí de mineração, né, de qual ferramenta, qual empresa pode ser confiável, mas ela é essencial para o futuro, né? Ninguém vai viver mais sem a inteligência artificial na organização, tanto que eu digo que o maior risco da inteligência artificial é não usá-la, né? Mas vamos seguir, aí eu vou pedir ao Thomas para colocar mais uma pesquisa sobre a importância da governança em uma empresa, né? O que você acha dessa importância? Por favor, Thomas. Então, ela é importante, você não sabe, acha que é bom, acha que é essencial. Vamos ver o resultado. Ah, poxa, que bom, todo mundo acha que ela é essencial. De fato, ela é o pilar de sustentação da empresa e
E nós estamos no bom caminho com essa visão da importância, né? Agora, dentro dos aspectos importantes da governança, um deles, que é um dos temas aqui do nosso webinar, é o relacionamento entre sócios, seja de empresas familiares ou não. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é esse acordo de sócio, esse relacionamento entre sócios, né? Eu vou pedir ao Thomas para colocar mais uma pesquisa para entender se na sua empresa existem problemas no relacionamento entre os sócios, né? Por favor, está aí a pesquisa. Vamos ver o resultado. E aí, Pedro, o que que você acha desse resultado? Por favor, comente. Pois é, então vamos lá. A gente tem nas pontas aí o não sei 11% e o clima entre eles não é bom 11%, tá? Esse não sei, ele não significa que não existe, simplesmente a pessoa não percebeu, por alguma razão, que existe algum problema entre esses sócios, tá? Ou ainda, a mesma situação em relação aos 44% que nunca ouviram falar de algum problema, tá? Mas isso não significa que não existem os problemas, tá? E aí, aquele pessoal que é mais antenado, que vai na hora do café, sempre ouve algum comentário, 33% que já ouviram alguma coisa em relação a isso daí, tá? E a pior das situações, quando a coisa não tem, assim, como esconder mais, porque o clima entre eles não é bom e é visível para todo mundo que cerca essas pessoas que são os 11%. E aí, o mais importante em relação a isso daí é que assim, agora a gente, vamos pensar nas empresas familiares, tá? Quando a gente fala em empresas familiares, a gente fala de um grupo de sócios, pode ser dois, três, quatro, cinco, que fazem parte de uma família ou são famílias que se juntaram para explorar aquele negócio, tá? Então, em relação a esse tipo de situação, somos, antes de mais nada, seres humanos, tá? E quando você tem interesses específicos, e nesses interesses envolve dinheiro, envolve poder, envolve uma série de outras situações, é natural que, se não houver uma boa gestão dessas situações, elas podem desandar, de uma forma não muito interessante para a empresa, tá? E aí, vamos citar alguns casos aí, algumas situações que podem acabar prejudicando a empresa de uma forma ou de outra. A primeira delas é a falta de comunicação. A gente precisa entender e saber que a melhor forma de resolver alguma desavença é conversando, é tentando entender as partes e, se houver um nível de maturidade adequado, essa situação ela pode se resolver, tá? Aí tem o outro lado, que é a visão de negócios diferentes. Tenta imaginar um conjunto de sócios que compuseram esse negócio, só que eles têm visões específicas em determinados pontos que são totalmente diferentes. E aí, novamente, tá? Se não houver uma boa conversa, não houver um alinhamento dessas posições, cada um vai começar a fazer aquilo que acha que tem que ser feito estrategicamente, tá? E a gente já sabe o resultado desse tipo de situação, tá? Um terceiro ponto, que é o lado da desconfiança. Será que ele está agindo de uma forma correta? Será que ele está querendo me enganar? Ou seja, quer dizer, essas coisas têm que ser esclarecidas, elas têm que ser trabalhadas para que não cresça um monstro dentro de uma situação que eventualmente pode até não ser tão grave assim, mas é importante tratar disso daí logo no início. A falta de engajamento. Falta de engajamento, vamos novamente entrar naquela figura de quatro ou cinco sócios, em que dois dos sócios, eles são mais do tipo, deixa eu encostar porque os outros fazem e assim fica mais tranquilo para mim, tá? Então, é muito ruim esse tipo de situação,
que como consequência, num primeiro momento, aqueles três que estão efetivamente trabalhando, eles começam a perceber um nível de desconforto em relação aos dois que não estão suficientemente engajados, tá? E aí o que começa a acontecer? Esses três que estão trabalhando, eles se cobram cada vez mais em relação àquilo que tem que ser feito, e eles têm essa responsabilidade, estão engajadas dentro dessa responsabilidade, eles acabam se desgastando e entrando num cenário de estresse, que acaba prejudicando a empresa como um todo, tá? E aí, dentro dessa figura que a gente trocou, já comentou anteriormente, as visões de negócios diferentes, são as decisões estratégicas divergentes, tá? Em que cada um toma uma decisão num caminho qualquer, tá? Que não é o melhor caminho, um caminho que não existe uma visão homogênea entre os sócios, e aí começam a existir os conflitos também, tá? Os problemas pessoais, tá? Todo mundo gosta de algumas coisas de um jeito, o outro gosta de outro jeito, e começa a levar isso daí numa intensidade, numa visão em que eu estou certo, você está errado, e a coisa começa a se deteriorar em relação a isso, tá? Aí, a confusão patrimonial, isso daí ocorre muito mais do que vocês possam imaginar. O cara que começa a misturar os recursos da empresa com as suas necessidades pessoais e familiares, tá? Então, isso daí é terrível, tá? Isso daí é uma falta de governança total. Tem que ser separado, tem que ficar muito claro o que é empresa, o que é pessoal. E as coisas não podem se misturar, tá? E, normalmente, contratos mal definidos, tá? Contratos sociais mal definidos, eles dão brechas que fazem com que o mais espertinho que queira passar a perna no outro se aproveite e faça coisas que não deveriam ser feitas e deveriam ser previstas em contrato. Então, aí, são situações que eu estou apontando aí como problemas que podem existir no relacionamento entre os sócios. Mas existem problemas que vão além disso daí, e além de serem problemas que se vive dentro desse relacionamento que é da empresa, na empresa, tá? Existem situações que se tornam riscos de negócio. Então, Durval, eu queria que você explorasse um pouquinho dessa situação aí, para que efetivamente a gente tenha uma dimensão maior ainda da gravidade e da importância da condução de um bom relacionamento dentro da empresa. Então, Pedro, eu acho que o maior risco nesse relacionamento entre sócios é a empresa deixar de existir por causa disso, né? Eu já vi empresas pequenas que, por uma briga entre sócios, em vários desses pontos que você já mencionou, e a gente selecionou aqui no slide 8 o resumo desses pontos, a empresa acaba se deixando de existir. Quando a empresa se torna maior, com mais patrimônio, mais complicado ainda, né? Então, entre aspectos de conflito de interesse, né, que você falou, às vezes conflito de interesse pode ser desde a contratação de algum familiar ou a contratação de algum amigo para a empresa que não está de acordo, ou nem todos estão de acordo, a desconfiança que é um fator importante, e às vezes muitas empresas surgem também da amizade entre pessoas, e essa amizade ela pode ajudar, mas ela também pode ser um problema, né? E um problema é quando tem contribuições desiguais de trabalho, como você já mencionou, Pedro, problemas pessoais, às vezes o problema familiar, o problema com a esposa, o desentendimento entre esposas, né? Ou entre maridos dentro de uma sociedade formada por mulheres, né? Hoje já tem muitas empresas que são dirigidas e sócias femininas, né? Então, tudo isso gera esse problema e a falta de alinhamento estratégico, né? Um tem uma visão de futuro diferente, um quer retorno mais a curto prazo, um quer tomar risco maior, procurando um endividamento maior. Então, tudo isso, essa falta de alinhamento gera esses riscos, né? Também a distribuição de lucros e resultados, alguns querem reinvestir na empresa, outros querem tirar os dividendos. Então, é muito importante que se tenha um bom acordo entre sócios para que a gente mitigue todos esses riscos, né? E para mitigar isso, é preciso se conhecer. Então, às vezes, os valores, a expectativa de vida,
quais são, o que pode ser feito para evitar o que a gente chama de conflito de motivação. Conflito de motivação é justamente esses temas como ritmo de crescimento, diversificação do negócio, perfil financeiro para endividamento. Então, esse conflito é que leva muitas vezes à dissociação das empresas, porque isso não foi bem discutido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sente com seu sócio, discuta isso, coloque no papel, e tudo isso deveria ir para o contrato social. Não é importante, o contrato social é algo formal, né? Mas ele é fundamental para que todas as dúvidas e todas as expectativas sejam bem definidas desde o princípio da organização, né? Legal, Durval. Olha, espero que a gente esteja dando um alerta total para todos os cuidados necessários para que não se entre numa roubada por falta de conhecimento dessas situações aí que a gente está apontando, tá? Mas, assim, a gente está falando ainda dentro do relacionamento pessoal, tá? Entre os sócios aí, mas, assim, tem um lado que afeta a organização societária, tá? E esse lado aí, ele está diretamente associado a situações que geram riscos, muitas vezes extremamente relevantes para a organização como um todo. E um deles é o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele sempre mostra os caminhos que se querem seguir dentro da organização, tá? E aí, dentro desses caminhos a serem seguidos, que são os projetos estratégicos, as ações estratégicas, é muito importante também que, num primeiro momento, se identifique quais são os riscos inerentes a essa ação e como é possível fazer uma mitigação desses riscos. Tá? Esse é o primeiro ponto. E tem um segundo ponto, que é a governança corporativa, tá? Que é a implementação das boas práticas, tá? Sempre visando trazer o máximo de transparência na gestão da empresa e da definição de responsabilidades e da equidade nas decisões empresariais. Então, isso são alguns pontos chaves da governança que se aplica nesse tipo de situação. Aí tem assessoria jurídica para que a empresa esteja cada vez mais bem informada sobre tudo aquilo que ela é regulamentada ou que ela precisa cumprir judicialmente, para não cair numa situação de penalização futura. Contratação de profissionais capacitados, novamente relembrando que essa capacitação se faz necessária em uma série de situações específicas, tá? Vou citar duas, assim, de pronto, que é a parte de gestão de riscos, a parte da linha sucessória, a parte de compliance, tá? Então, é um terceiro ponto, mas essa assessoria jurídica é muito importante, a contratação de profissionais capacitados para atender a essa situação, tá? Então, independente de ser assessoria jurídica pura e simplesmente, mas na parte, novamente, de risco e na parte da linha sucessória, e aí fechando e enfatizando mais uma vez a parte de mitigação de risco. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas elas enxergam o risco como uma coisa que aconteceu e vamos sair correndo para resolver. É uma visão errada e é uma visão que custa caro. A melhor visão de gestão de risco para efeito de mitigação é quando você está preparado para prever riscos possíveis. É a gestão preventiva do risco, tá? E, eventualmente, nunca você vai ter 100% de acerto nisso daí. Se surgir uma situação ou outra, aí é a gestão reativa para consertar algum estrago que aconteceu. Mas, normalmente, a mitigação ela passa pela gestão preventiva. E é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, tá? Então, dessa situação, a gente fala, poxa, mas então a gente tem ações pontuais e tudo se resolve. Não. Em relação a cada uma dessas ações que a gente acabou de citar, tem que existir um monitoramento contínuo. Por quê? Porque o mundo está em transformação, as pessoas, elas não necessariamente elas estão
totalmente focadas, engajadas nos assuntos que são pertinentes, elas podem dar uma relaxada ou bobear em alguma coisa. Então, esse monitoramento é muito importante para evitar desvios e perdas futuras. Então, essas situações, elas estão diretamente ligadas a essa parte organizacional dentro da empresa. Só que tem um outro ponto que é Pedro, extremamente importante a gente tocar. Pedro, eu só queria colocar um ponto. Acho que você Claro, colocou essas questões todas aqui, que são as essências de uma governança corporativa, que eu sempre digo que é como um antídoto contra os riscos, né? A governança ela funciona como esse antídoto que vai mitigar os riscos, né? E aí eu te pergunto, no aspecto familiar, como que qual a importância desse relacionamento entre sócios dentro de uma família empresária, né? isso daí que você tocou é exatamente a continuidade que eu ia dar. Por quê? Porque muitas vezes a gente se prende ao lado organizacional, tá? E a gente esquece que uma organização é feita de pessoas, tá? Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de pessoas que estão dentro do contexto do negócio e pessoas que estão assim pelo lado de fora, mas tem uma influência, tem uma participação de uma forma ou de outra dentro dessa estrutura de negócio, que são os familiares, tá? Então, tenta imaginar os familiares do sócio A, daí os familiares do sócio B, e vai juntando familiares nessa história aí, tá? Então, dentro disso, é muito importante que a gente também tenha uma visão clara desse tipo de situação, porque elas podem ser positivas de um lado, quando existe um trabalho de junção dos sócios com seus familiares, procurando fortalecer a confiança entre as partes envolvidas, tá? Quando eles estão dispostos a se comunicar, a conversar para ver aonde eventualmente pode existir algum desgaste, mas num sentimento positivo de melhora do relacionamento, tá? E, assim, também enxergar a necessidade do aumento de comprometimento em relação àquilo que diz respeito ao negócio. Então, os familiares são importantes? São. As pessoas que estão na operação são importantes? São. Mas, assim, é importante que eles enxerguem que, antes de mais nada, eles são elementos de contribuição para o sucesso do negócio. Se eles trouxerem para o lado pessoal, vai ter um desgaste, vai ter um desvio que não deve acontecer. Então, esses pontos que eu citei para vocês são os pontos positivos, mas existem os negativos também. É, Toda família sempre tem uma pessoa, não vou generalizar, mas tem uma forte possibilidade que uma pessoa que ela, por uma infelicidade de afirmação, ela ou por uma intenção não feliz, ela gera conflitos, tá? Então, isso precisa tomar muito cuidado. Então, alguém tem que tomar a frente para evitar que essa geração de conflito ela se estenda de uma forma descontrolada. Aí, quando se trabalha numa linha sucessória, sempre tem aquela pessoa que fala, não, se eu não levar vantagem nisso daí, a coisa tá mal conduzida, eu não vou querer participar, tá? E aí, novamente, tem que ter uma liderança e muitas vezes ser acompanhado por profissionais adequados que conhecem esse tipo de transição para que esse tipo de situação não seja superada, tá? O lado de complicar a tomada de decisões, tá? Porque quando uma pessoa começa a perceber que alguma decisão pode estar afetando a sua família de uma forma ou de outra, tá? É, ela vai tender a ter um comportamento negativo em relação a essa situação. Isso daí precisa ser evitado a qualquer preço. Então, aí a gente falou da parte organizacional e a gente falou da parte de relacionamento externo dentro do conceito de família, tá? Mas aí, para tudo existe um caminho que pode ser aprendido para que certas coisas elas sejam evitadas ou, no mínimo,
minimizadas, tá? Então, aí, Durval, aí eu vou passar a bola para você, tá? Quais práticas de governança são recomendáveis para o bom relacionamento em empresas familiares? Tá? Eu digo que as práticas definidas de governança em geral, elas se aplicam a empresas familiares com algumas nuances, algumas particularidades. A primeira, e algumas coisas que a gente já falou aqui, é definir claramente papéis e responsabilidades de cada um dentro da organização, principalmente membros da família. Tem um conselho, que pode começar com um conselho consultivo e evoluir para um conselho de administração, onde todos na família estejam igualmente representados ou representados proporcionalmente ao aporte de cada um. Tem o acordo de sócios, que a gente insiste aqui, inclusive eu posso recomendar alguns bons advogados que trabalham com pequenas e médias empresas para definir acordos entre sócios, que são fundamentais. O planejamento sucessório, né? Hoje, coincidentemente, o Valor Econômico publicou uma matéria, uma pesquisa com 160 empresários de todos os portes e vários setores da economia no Brasil, onde 49% deles não tem nenhum tipo de planejamento sucessório, só 7% tem isso claramente definido. E algumas estão ainda naquele limbo entre ter ou não ter. E a pandemia, a Covid-19, muitas mortes precoces mostraram a importância de você ter definido o seu sucessor dentro da empresa, e às vezes isso passa de geração a geração. Então, numa empresa familiar, esse aspecto do planejamento sucessório é fundamental. A comunicação transparente, o treinamento e desenvolvimento. Às vezes é preciso treinar as famílias. Tem algumas empresas que fazem um treinamento para as novas gerações, uma preparação para as novas gerações participarem da organização. Então, isso é uma coisa de longo prazo. Não é só depois que o profissional formou, não. Você pode treinar desde a adolescência para que todos entendam qual é o valor da empresa, né? A pior coisa que pode acontecer numa organização é que a empresa quebre e o dono continue rico, né? Então, esse é o mal que acontece em muitas organizações. Então, para que a empresa seja perene, ela precisa trabalhar esse planejamento, a comunicação e a separação dos interesses, né? A gente já falou aqui de conflitos de interesse, isso é um mal, né? E existe aqui, a gente está vendo no slide, um trabalho de uma organização chamada Tradecom Business, uma consultoria, que ele coloca a governança da empresa familiar nos 8 P's. E aqui, usando, né, esse conceito das palavras, a primeira é propriedade. Então, é importante definir, né, ou seja, numa empresa familiar, seja ela aberta, fechada, é importante definir quem são os proprietários, qual é a estrutura societária, isso tem que estar muito claro. A outra é ter princípios, né? A empresa precisa definir esses princípios de uma forma muito clara. Muitas vezes esse princípio é a base para o exercício do poder, para a formação dos herdeiros, né? E uma coisa que hoje se fala muito e é fundamental é que a empresa tenha propósito. O propósito é aquele alcance que vai além de gerar produtos e serviços, de gerar lucro, dividendos, de gerar empregos. É a razão da empresa existir. Mesmo uma pequena e média empresa tem que pensar qual é a razão da minha existência e o que eu posso agregar para a sociedade, para a comunidade, até para a humanidade, né? Um outro P importante aí na empresa familiar é o poder. Muitas vezes o poder é que corrompe essa disputa de poder. Então, é importante definir qual é o poder de cada sócio, quem é o CEO. Às vezes, o fundador tem que escolher um dos filhos para exercer a função de CEO ou dentro do conselho. Então, essa discussão de poder, ela tem que ser tratada. Não dá para jogar isso debaixo do tapete e esquecer. Isso precisa ser tratado. E também os papéis, né? Dentro de uma vez definido o poder, qual é o papel de cada um, qual é o chapéu que cada um vai usar dentro da organização. E as práticas, obviamente, tudo que se fala de governança se reflete no dia a dia, nas práticas das empresas. As melhores práticas de governança é o direcionamento da guideline, a formação de estratégia, é definir essa estratégia, divulgar essa estratégia e a monitoração, como o Pedro já falou, né? E depois tem a perenidade ou perpetuidade, ou seja, a empresa, você tem que pensar, por mais que você está numa organização que a tua preocupação é o dia a dia, é como sobreviver, como pagar as contas, como ganhar mais clientes, você tem que ter um tempo para planejar essa perenidade. Ou seja, o que eu tenho que fazer, que inovações que eu tenho que fazer para que a empresa se perpetue. E o último P, que é não menos importante, são as pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Então, quanto mais essas pessoas na organização estejam engajadas e tenham um bom relacionamento, a gente viu aí na pesquisa que às vezes há conflitos dentro de empresas familiares entre sócios,
Isso tem que ser evitado, porque senão esse conflito acaba descendo para todas as áreas da empresa. Então, as áreas da empresa têm que trabalhar de uma forma harmônica para esse sucesso, né? E empresa familiar sempre tem um componente aí mais importante, que às vezes é até o cargo que cada um da família ocupa, que às vezes não é o mais adequado, né? Então, as empresas que querem essa perenidade têm que trabalhar todos esses P's, né? Muito bom, Durval. Olha, eu acho que já tem aí um roteiro de como evitar problemas dentro das empresas, tá? Eu acho que a gente já passou um conjunto bastante importante de informações, tá? Eu só quero dar uma olhadinha aí se a gente tem alguma pergunta aí, porque eu só tenho alguma coisa aparecendo no chat aí. Thomas, tem alguma coisa no Q&A? Sim, tem sim. É que não está aparecendo aqui para mim. A primeira pergunta aqui é do Hugo, né? Ele pergunta se o custo de implantação de governança assusta as empresas familiares, né? Bom, na minha opinião, na minha experiência, muitas vezes assusta por um desconhecimento dessa governança, porque achar que montar um conselho custa muito caro. E às vezes não é necessário você ter um conselho nos moldes de uma Petrobras, uma pequena empresa ou média empresa, ela tem que adequar a esses custos. Mas o mais importante é analisar o quanto que esses custos aportam de resultados, né? Então, hoje, um conselheiro não custa muito caro, e muitas vezes esse conselheiro pode ser alguém da própria família, né, que está dentro da organização, que não vai cobrar por estar no conselho. Inclusive, é recomendado que os conselhos sejam mistos, né, entre representantes da família empresária e conselheiros que a gente chama de independentes, né? Eu só gostaria de complementar com mais uma observação, que você já tratou de uma forma bem completa isso daí, mas assim, dentro dessa situação de assustar, muitas vezes o empresário, ele acha que ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e não necessariamente isso é uma verdade. Você constrói uma estratégia, vê aquilo que é mais importante para você, o que é mais sensível para você, e vai ocupando essas cadeiras aí, com esses níveis de conhecimento, através de conselheiros, consultivos, para que a coisa aconteça na linha do tempo. Então, eu volto a colocar: querer fazer tudo ao mesmo tempo não é um bom caminho, mas saiba primeiro o que tem para ser feito e depois escolha o que é mais importante, tá? E tem aqui um outro comentário do Hugo que eu acho que é fundamental. Ele diz que para ele o principal problema da empresa familiar é a sucessão, né? De fato, isso pode ser um grande problema, por isso que a gente insiste nesse trabalho, né, Pedro, de preparação dos sucessores. Às vezes o processo pode demorar muitos anos, né? Eu só vou complementar com mais uma colocação. De novo, se a empresa ela não tem um mínimo de patamar de governança, cuidar da linha sucessória é um risco também, né? Que você pode ter um acordo que não é baseado ou embasado por nada de governança que a empresa tenha, tá? Então, sabe, precisa tomar alguns cuidados aí para que a coisa aconteça. Agora, é o Hugo que levantou essa questão. Sim. Numa coisa você está certíssimo, Hugo. Eu também considero que os problemas mais críticos tá na linha sucessória. Por quê? Porque se ela não for bem trabalhada, a empresa deixa de existir com uma rapidez muito maior que muitas vezes a gente possa imaginar, tá? E hoje tem um aspecto importante que é também entender a diversidade, né? Porque antigamente a sucessão nas empresas familiares era meio seguindo a questão dos nobres, né? Dos reis, que o sucessor era o filho mais velho, né? Preferencialmente se fosse um filho homem. Às vezes, é, os homens da família que assumiam muitas vezes as posições. E hoje as mulheres estão se preparando mais, então é importante também que se olhe quem tem mais talento para essa sucessão. Perfeito. Não é necessariamente o mais velho, ou o homem, né, da família. Então é importante trabalhar isso, porque isso é que vai garantir a perenidade da organização e trabalhar esses conflitos, né, porque os conflitos sempre vão existir, né? Durval, só para você ficar feliz, eu não tenho nada para adicionar, tá? É exatamente isso. Tem mais alguma questão aí que o pessoal
Não, aqui no Não? chat não. Bom, eu gostaria de passar para vocês, caso vocês, depois de término do evento, que a gente já está finalizando, se vocês tiverem vontade de colocar alguma questão, é só entrar no nosso site, que é o www.hubdagestão, sem o tio, .com.br. No Fale Conosco, a questão vai chegar a nós e a gente assume já o compromisso de responder isso daí, não só para a pessoa que perguntar, mas também divulgando para todos os participantes do nosso evento, tá? Então, fica dado esse recado aí. Daqui a pouco o Thomas vai colocar o QR Code da pesquisa de satisfação. Eu não sei se ele também projeta o link dessa pesquisa, mas, enfim, agradeço se vocês puderem contribuir com a gente preenchendo isso. E já que eu estou no momento de agradecimento, um agradecimento muito especial pela participação de vocês, um agradecimento muito especial à participação do Durval, tá? Que ele sempre abrilhanta os nossos webinars aí com boas colocações e com informações extremamente relevantes. E, como sempre eu faço, um agradecimento ao Thomas também, que nos dá o suporte, porque sem ele a gente estaria tentando resolver problemas tecnológicos aí, que não é a questão nesse momento, tá? Então, gente, muito obrigado a todos vocês pela participação, pelo comparecimento a esse nosso webinar e peço mais uma vez que vocês façam, é rápido aí o preenchimento aí da pesquisa de satisfação, é coisa de 2 minutos aí, tá? Mais uma vez, boa noite a todos e obrigado por estarem Obrigado. presentes conosco. Obrigado, Durval, obrigado, Boa Thomas. noite a todos. Thomas, só segura mais um pouquinho aí para quem perdeu o QR Code e tiver alguma dificuldade, tá? Depois a gente encerra. Todos sigam firmes aí na governança, né? É isso daí. Thomas, você consegue encerrar por aí, né? Legal. Então, eu deixo a bola com você. E se você quiser preencher a pesquisa de satisfação dizendo se os palestrantes foram bons ou não, você tem todo esse direito, tá? É a transparência da governança, não tá certo, Durval? É, claro. Muito bem. Da governança, transparência é um deles. Sem dúvida. Gente, eu acho que é isso daí. Pedro, tem um comentário aqui. Se o José Mauro está perguntando se podem receber o material apresentado. Diz para ele que o que ele pode é entrar no site, na aba de webinars e ouvir novamente o material aquilo que foi discutido, tá? Mas a gente não tem nada escrito para fornecer. Mas a informação está disponível através do vídeo, tá? Que é tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje, tá bom? Ok. Só para deixar avisado, pessoal, que dentro de 2 dias vai ser disponibilizado o webinar no nosso site, tá? Maravilha. Se eles quiserem indicar para amigos, tal, não tem restrição de ter participado, pode ser para qualquer pessoa que tenha interesse. Ok, boa Ô, noite a gente, todos. Durval, mais uma vez, muito obrigado. Thomas, obrigado. E eu deixo para você aí um encerramento final aí, desligando aí o ambiente, tá bom? Ok, Obrigado, tudo de bom para vocês, tá? boa noite.